Hoje é dia de controle da poluição por agrotóxicos. Estima-se que todo ano, em média, 7 litros dessas substâncias são absorvidas indiretamente por cada brasileiro. A maior preocupação é que nem todo manuseio dessas substâncias é adequado, o que pode ainda trazer riscos sérios, não só para o meio ambiente, mas principalmente para os produtores. O ano mal começou e nos últimos dias cerca de 20 substâncias agrotóxicas foram liberadas para o uso em produções agrícolas. De 2019 para cá já são mais de 500, desde que o governo federal redefiniu os parâmetros de risco dessas substâncias. Segundo o Fórum de Combate aos Agrotóxicos, 32% do que foi autorizado pode gerar graves consequências à saúde e até morte, de acordo com os antigos critérios da Anvisa. Ainda há risco para o produtor rural, só que a maneira de se classificar os produtos é que mudou. Então o produtor, aquele que tem o contato direto com esses produtos, é o que será mais prejudicado. O secretário do Fórum diz ainda que o grande problema é a forma como os produtos são manuseados. O que se defende é o uso racional e que se siga aquilo que um engenheiro agrônomo ou um técnico da área está recomendando. E também isso é importante que tenha assistência técnica e acompanhamento técnico para se verificar se isso realmente está acontecendo. No Amazonas, menos de 2% dos produtores têm um certificado orgânico. A Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica foi criada há 3 anos e a expectativa é que ainda no primeiro semestre de 2020 seja editado um plano de ação para ampliar a produção com o uso mais adequado das substâncias. Esse plano, efetivamente, ele vai dizer o que deve ser feito, aonde deve ser feito, como, quando e quanto isso vai custar. Então, efetivamente, a gente tem um planejamento para a gente expandir a produção agroecológica do Estado. Para os ambientalistas, as alternativas naturais já disponíveis no mercado podem, a longo prazo, até mesmo diminuir os custos do cultivo. Para o Raimundo, que só trabalha com verduras orgânicas, os agrotóxicos são desnecessários. Eu faço o biofertilizante, eu faço a compostagem, aí de lá eu retiro tudo isso que eu preciso, a quantidade exata que eu preciso para cada folhagem, para cada planta. Então eu não preciso comprar, ir na loja. E aí tem o perigo de matar as pessoas. O agrotóxico mata, é veneno. Agrotóxico é uma palavra que inventaram para veneno. Na verdade é veneno. A Maria concorda. Ela começou plantando para o consumo dela e da família. Agora já produz o bastante para vender, mesmo sabendo que o preço é um pouco maior que o dos concorrentes. Isso leva muito mais tempo. Tá? Enquanto que o convencional não, as pessoas só fazem jogar aquelas bolinhas lá, no outro dia já tem produção. Nós não é assim, tá? É muito difícil, tá? Nós trabalhamos muito, é um trabalho muito árduo, entendeu? Mas para nós é gratificante porque depois nós vamos comer aquele alimento que é livre de agrotóxicos. Mas a Elvi acredita que vale a pena investir um pouco mais para prevenir problemas maiores. Você paga um pouco mais, mas você tem essa segurança e a certeza que você está comprando algo benéfico, né, para você, para a sua saúde. E em meio às discussões a respeito da política de liberação de substâncias agrotóxicas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou ontem a funcionária do IBAMA, Marisa Zerbeto. Ela trabalhava na área responsável pelo controle e avaliação do impacto de produtos químicos sobre o meio ambiente e tinha dado várias declarações no ano passado sobre os riscos desses produtos para o meio ambiente. A direção do Instituto teria justificado à servidora que o motivo da dispensa seria novos projetos. E 45 novos conselheiros tutelares e suplentes tomaram posse ontem e vão ocupar o cargo até 2023. O grupo foi eleito no dia 6 de outubro do ano passado. Eles passaram pela prova de títulos e comprovaram trabalho direto com jovens em situação de risco. Metade assume pela primeira vez e todos vão atuar basicamente na defesa e ampliação do Estatuto da Criança e dos Adolescentes nos bairros de Manaus. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, este ano o município vai ter ao todo 11 conselhos tutelares, já que 2 novas unidades vão ser incorporadas. E hoje à tarde, parte da estrutura de um flutuante no Tarumã, na zona oeste de Manaus, afundou. O repórter Rafael Tavares foi ao local e tem os detalhes.
Por volta das 5 da tarde deste sábado, parte de uma estrutura, de um flutuante que funciona também como estabelecimento comercial para o lazer de pessoas que vêm aqui para a zona oeste de Manaus, acabou indo ao fundo. Segundo o dono, explicou nas redes sociais, um forte banzeiro ter atingido toda a estrutura. Difícil dizer o que aconteceu, mas provavelmente foi porque ali são vários boias estanques e por alguma coisa, algum motivo, alguma falha, essas boias começaram a encher de água. Ainda conforme as informações repassadas pelo dono desse estabelecimento, ninguém ficou ferido. Algumas estruturas materiais foram perdidas, mas a maior parte desses objetos foram salvas pelos próprios funcionários deste flutuante. Agora, a fiscalização da Capitania Fluvial está no local, fazendo aquela orientação de segurança para ver se o estabelecimento pode continuar funcionando. Nas redes sociais, o dono do local se manifestou e disse que está tudo tranquilo e que o estabelecimento continua funcionando plenamente. Sempre assusta um pouco, né? É uma coisa que nunca aconteceu, a gente sempre preza muito por a segurança, por isso que também não teve maiores incidentes. Perdemos algumas cadeiras, algumas mesas, mas amanhã vamos estar funcionando normalmente e hoje a festa, como é na praia, não tem nada que afete. A carreta tombou hoje de manhã na Bola da Suprama, na zona sul da cidade. O trânsito ficou complicado e, de acordo com o motorista, ele teria perdido o controle do veículo por causa de uma pane no motor quando fazia uma curva na Avenida Buriti. Na primeira operação integrada contra a poluição sonora, 5 estabelecimentos foram autuados em Manaus desde ontem à noite até a madrugada de hoje. As maiores irregularidades foram falta de licença para funcionar e descumprimento de interdição de uso de som. 40 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil no Porto de Manaus em uma embarcação que veio de Tabatinga. O material estava dentro de 2 betoneiras e um colombiano foi preso suspeito de transportar a droga. A polícia investiga para quem seria entregue essa mercadoria. E como todo início de ano, as lojas fazem a chamada queima de estoque. Nesse fim de semana, foram os shoppings da cidade que apostaram em promoções para atrair clientes. Os descontos chegam até a 70%. Silene começou o ano à procura de promoções. Ela diz que conseguiu guardar dinheiro para aproveitar os preços baixos. As promoções agora, principalmente sapatos, roupas, né? Tem muita promoção, né? A gente guarda para comprar agora. Felipe também guardou parte do 13º e foi fazer compras. A promoção tão boa, dá para comprar algumas coisas, né? Para passar já se preparando aí para o carnaval. Neste shopping na Zona Norte, as promoções chegam até 70% de descontos. Vários produtos estão com preços baixos e teve até gente procurando material escolar mais em conta. Poderia ser mais em conta, com certeza, ainda mais na época escolar. Já neste outro shopping da zona centro-sul da cidade, as promoções vão até este domingo. O Mega Saldão, que acontece todo o início do ano, é uma maneira de atrair os clientes depois das festas de Natal e Ano Novo. Parece que as pessoas já estão realmente pegando o hábito, né, de guardar um pouquinho, esperar a liquidação. Tem aqueles objetos de desejo realmente da época de Natal, que compram na época do Natal presentes, etc. Mas depois guardam um pouquinho do dinheiro para esse começo de ano para aproveitar essa oferta, né, essa promoção. A Elaine também aproveitou e foi atrás das promoções. Deu para guardar um dinheirinho nesse final de ano para comprar agora? Mais ou menos. É bom dar uma pesquisada, né? Com certeza, é bom sim. E daqui a pouco a gente te mostra as principais opções culturais para curtir as férias nos espaços públicos de Manaus. Agora são 8h11, não sai daí.
Começou hoje a segunda temporada do Tô de Férias, uma programação gratuita que tem diversos espaços culturais da cidade. E tem muita atividade para toda a família. E para contar os detalhes, vamos ao vivo conversar com a repórter Priscila Mello. Oi, Priscila, boa noite para você. Então tem programação que já começou, inclusive, hoje mesmo, né? Mas se estende aí ao longo do mês inteiro. Oi, Tamires, boa noite para você, boa noite a todos aí de casa que estão acompanhando a crítica. A gente está com um pequeno probleminha no áudio da Priscila, daqui a pouco a gente volta a falar com ela, mas agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de saúde. Hoje em dia, quem precisa fazer alguma cirurgia urológica na Fundação Secom aguarda cerca de 3 meses para passar pelo procedimento, um tempo que pode influenciar de forma direta na recuperação do paciente. Mas até o fim do ano, o mutirão quer zerar essa fila de espera e as intervenções cirúrgicas vão ser feitas em 2 sábados de cada mês. Na sala de espera, Dona Maria do Carmo aguardava apreensiva o esposo que estava no centro cirúrgico da Fundação Secom. O procedimento para a retirada de um tumor na próstata demoraria meses para acontecer, mas foi antecipado. Porque só era para março e antecipou. Quer dizer que esse mutirão ajuda muita gente, não só a nós, ele, mas as outras pessoas que estão na espera, né? A cena, que não é comum aos fins de semana, foi vista com mais frequência neste sábado durante o mutirão de cirurgias urológicas. A cada 1, 2 horas, um paciente deixava o centro cirúrgico. Os procedimentos serão feitos 2 sábados a cada mês, até o fim do ano. Aqui no Amazonas, a fila de espera para cirurgias urológicas chega a ser de 3 meses. Com os mutirões, os médicos querem antecipar os procedimentos e assim dar mais chance de cura aos pacientes em tratamento aqui na Fundação Secom. As cirurgias são para a retirada de tumores na próstata, bexiga, rins e testículo, que são os mais comuns e que afetam com maior frequência os homens. A tendência é a gente dar uma preferência para esses casos realmente que são tumores mais agressivos, por exemplo, os tumores de rim, os tumores de bexiga, são tumores que normalmente não dá para você esperar muito para iniciar o tratamento, né? Ao contrário, digamos assim, do câncer de próstata, que em tese você teria um cenário um pouco mais diferente, mas que merece uma certa atenção, merece total atenção, dado ao problema de saúde pública que é o câncer de próstata. Durante os mutirões, pacientes com maior gravidade têm prioridade, como o esposo de Dona Maria do Carmo. Então a gente está aqui nessa tensão, mas ele está bem. Só neste sábado foram 6 procedimentos seguidos com a mesma equipe médica. O cirurgião diz que o cansaço é inevitável, mas a alegria que toma conta ao final de cada procedimento é muito maior. Então, para nós aqui realmente é um sábado que nós estamos aqui lançando mão para poder estar fazendo essa ação. Não é fácil, nós temos famílias também, mas a gente faz isso com todo o coração, com toda a dedicação que esses pacientes merecem, né? A gente se coloca no lugar deles, poderia ser qualquer um de nós, doentes, então a gente faz isso, é cansativo, mas a gente faz com muito prazer. A gravidez na adolescência é um assunto que preocupa os especialistas em todo o país. Aqui no Amazonas, só no ano passado, 17% das mulheres que tiveram filho tinham entre 10 e 19 anos. E para orientar jovens e adolescentes, uma campanha de orientação e prevenção está programada para a 2ª quinzena de fevereiro. Ainda na adolescência, a responsabilidade de ser mãe é grande. E por serem novas, muitas vezes a gravidez é indesejada. Por isso é preciso o acompanhamento de especialistas. A gente consegue imaginar que diante desse cenário é fácil pensar que essa jovem vai ter algumas demandas emocionais e esse bebê também vai ter alguns impactos de uma mãe que não vai estar pronta para toda essa responsabilidade e toda essa mudança de vida. Na rede pública, as adolescentes grávidas recebem o acolhimento da Rede Cegonha, que é um projeto que ajuda com os cuidados na gravidez. Porque nós precisamos entender que esse adolescente ele já vem fragilizado, ele já vem com receio, né? Muitas vezes com uma idade gestacional já bastante avançada por conta do medo de contar, de falar para sua família. Para os especialistas, a gravidez na adolescência é um grave problema de saúde
saúde pública, com consequências nas áreas econômica e social. Aqui em Manaus, uma lei aprovada em setembro de 2019 instituiu a Semana de Conscientização e Prevenção para esclarecer a população sobre o assunto. Porque são jovens que às vezes não estão sendo orientados da maneira correta, às vezes os pais passam o dia trabalhando, né? Às vezes eles não têm esse tempo para chegar em casa, para orientar, para acompanhar. Então, o adolescente sem acompanhamento, a probabilidade de dar algo errado é maior. Já no âmbito estadual, de janeiro a setembro de 2019, 17% de mulheres grávidas tinham idade entre 10 a 19 anos. Segundo o Ministério da Saúde, dos mais de 70 mil partos feitos no estado em 2018, 14 mil foram de adolescentes. Essa psicóloga explica que a maior parte dessas grávidas é de classe baixa e com problemas familiares. Então, a aceitação, eu acho que é o primeiro passo. E não é simples assim, porque os pais não aceitam de boa no primeiro momento. A própria adolescente, a gente vê que muitas adolescentes fazem mega festa, fingem que está tudo bem, mas depois vem a realidade. A gente sabe que a realidade não é tão simples assim, né? A realidade gera muita demanda, então a gente vai ter que trabalhar com essa adolescente, com essa família, num primeiro momento com aceitação e depois com foco na mudança. Então, aceitação e mudança, né? Um assunto que merece realmente muita atenção. Mas agora sim, a gente volta a falar com a repórter Priscila Mello, ao vivo, que está lá no Largo São Sebastião, que é um dos locais que vai ter programação ao longo desse mês com o Tô de Férias. E aí, pelo centro também tem outras programações. Tem muita coisa para fazer para quem está aí de boa em casa, né, Priscila? Isso mesmo, Tamires. Boa noite mais uma vez. Como você bem disse, esse foi apenas o primeiro dia. Essa programação de férias iniciou hoje, nesse sábado, por volta das 10 horas da manhã. Tiveram aí visitas no Teatro Amazonas. Logo no início da noite de hoje, por volta das 18 horas, teve uma apresentação de uma peça teatral aqui mesmo no Largo São Sebastião, nessa área central aqui da cidade. Agora a gente vai falar um pouquinho das programações dessa próxima semana, porque são muitas programações. A gente vai tentar falar um pouquinho aqui de algumas delas, viu, Tamires? Por exemplo, amanhã, que é domingo, aqui mesmo no centro da cidade, começa às 4 horas da tarde, vai ter brincadeiras aí, inclusive brincadeiras bem populares para essas crianças, e vai até às 18 horas. Inclusive vai ter a peça infantil A Feiticeira Maravilhosa, que é uma programação aí da Academia Amazonense de Letras, e essa peça é baseada na obra de Elson Farias. Já nos dias 14 a 17, 21 a 24, vai ter a oficina Cinebolso, que é uma produção aí de curtas que foram feitas com o celular, que vai ser no Centro Cultural Palácio da Justiça, que fica aqui mesmo próximo, na Avenida Eduardo Ribeiro, sempre das 14 às 17 horas. Já no dia 17, que é a próxima sexta-feira, vai ter o Som no Museu, que vai ser no Palacete Provincial, das 9 às 11 da manhã. E nesse mesmo dia, na outra sexta-feira, dia 17, às 18 horas, vai ter o espetáculo teatral, que vai ser no Centro de Convivência do Idoso, lá no bairro Aparecida. Essas são apenas algumas das atividades, justamente porque essa programação aí de férias vai até o dia 31 deste mês. Tem muita coisa legal, viu, Tamires? Como a gente disse, shows musicais, brincadeiras, enfim. E o melhor de tudo é que é tudo de graça. As crianças vão poder participar dessa programação sem pagar nada. Os pais também podem acompanhar aí seus filhos. Como você bem disse, é um mês aí que as crianças estão em casa, para tirar um pouquinho elas ali do celular, do tablet. É uma boa oportunidade, viu, Tamires? Eu volto aí com você. Verdade, Priscila, uma ótima oportunidade para tirar a criançada da casa, da tela do celular e se divertir um pouquinho à moda antiga e com muita cultura, né? Boa noite para você, obrigada pelas informações, bom fim de semana. E no próximo bloco, as notícias do esporte. Tufão da Colina apresenta o time que vai disputar a temporada de 2020. De olho no relógio, agora são 8 horas e 24 minutos. Eu te espero daqui a pouquinho, tá bom? Vamos falar de esporte? O São Raimundo apresentou hoje o time que vai disputar o campeonato amazonense nesse ano. O Tufão da Colina, que subiu da Série B do Barezão, vai ter pela frente o atual campeão, o Manaus, logo na primeira partida da competição.
Para essa temporada, o Tufão da Colina vai contar com a ajuda do time do Clipper. A parceria surgiu no fim do ano passado. A gente fechou essa parceria após a Série B, né? Para eles nos ajudar na Série A, e a gente vai ajudar eles na Série B, né? A gente vai dar uma parte do trabalho e eles vão dar outra. Tipo, alojamento, alimentação, campo, vale transporte, salário, isso aí tudo dividiu para não ficar pesado só para um. O São Raimundo se recupera de vários problemas financeiros, que vão desde empréstimos a dívidas trabalhistas. O diretor garante que a maior parte deve ser resolvida neste ano. A primeira disputa do São Raimundo já é no dia 21 de janeiro contra o Manaus, lá na Arena da Amazônia. Os treinos já começaram há 20 dias e a aposta de 2020 é nos jogadores do Clipper, que devem garantir os gols deste ano. Eu acho que é fundamental você conhecer, né, o grupo que você tem na mão. É pouco tempo de preparação de uma competição para outra, né? Então, quando você tem uma base, ajuda muito. E hoje eu posso falar que eu tenho uma base, eu tenho uma espinha dorsal, né? Que tem 8 jogadores que trabalhou comigo no Clipper, que me ajudaram muito e que já conhecem o trabalho, conhecem a minha metodologia, então isso vai ajudar muito aqui no São Raimundo também. Com orçamento apertado, os times devem aumentar os valores dos ingressos neste ano, que devem custar entre R$20 a R$30. O São Raimundo espera contar com o apoio da torcida nessa fase de recuperação. Tanto nos jogos quanto antes dos jogos, né? A gente sabe da dificuldade antes de começar os jogos, financeira, né? Essas coisas todas, então a gente precisa muito da torcida. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Segunda-feira a Nayandra está aqui de volta na bancada e a gente se encontra na próxima semana. Uma boa noite para você, um ótimo restinho de fim de semana e até. Tchau!